que ele falou sobre os projetos de alteração, de classificação viária, se é que eu entendi bem, né, realizado pelo vereador Joaquim Rocha. Eu aproveito isso aqui para dizer o seguinte, eu acho que é de extrema necessidade que a gente compreenda que a legislação ela tem que ser seguida, ela tem que ser respeitada. Sim, nós não podemos ficar fazendo alterações pontuais, eu acho que esse já é o entendimento, né? Eu apenas quero reforçar, podemos ficar fazendo alterações pontuais em qualquer legislação urbanística, no sentido de atender interesses aqui e acolá, porque senão a lei ela perde a sua consistência, tá certo? Ela coloca, vamos dizer assim, vai por água abaixo, vai pelo ralo, por exemplo, todos os debates, por exemplo, que são tirados do plano diretor, né? Porque o plano diretor é o plano que vai dar o norteamento, né, em toda a política urbana. Deixa eu ver aqui. Também das palavras do Deodato Ramalho, ele falou que sobre a questão da verticalização não parece adequado. Esse é o meu entendimento também. Não é necessariamente não, que pareça ou que não pareça adequado. A verticalização, o processo de verticalização, ele intrinsecamente ele traz consigo um processo de adensamento populacional, tá? O que não pode ocorrer, no nosso entendimento, é que esse processo de adensamento populacional ele esteja em descompasso com o projeto do sistema viário. Se isso ocorre, é isso que nós estamos vivenciando hoje na cidade de Fortaleza. E aproveitando também, dentro no mesmo sentido ainda, né, gostaria de falar sobre sistema, aqui nas palavras da doutora Águida Muniz, ela fala, sistema viário é o entrave. Doutora, eu gostaria um pouquinho de esclarecimento sobre essa sua fala. Assim, o sistema viário é o entrave ou o nosso modelo de transporte que é o problema? O meu entendimento é que nós não podemos resolver o problema de Fortaleza sem atacar fortemente o problema do transporte, né? E aí eu acho que a Prefeitura Municipal, a administração pública, ela tem uma responsabilidade enorme de trazer uma boa solução de transporte público, né? De transporte coletivo. Eu não vejo na cidade de Fortaleza, a título de exemplo, em relação à questão, o projeto do Metrofor, que o projeto do Metrofor, como é que ele se relaciona com o transporte coletivo? Como é que ele se relaciona com os ônibus? Como que o Metrofor se relaciona, como a doutora Tânia falou aí, com a questão dos ciclistas? Há uma integração, ou esses projetos eles estão dissociados? No meu entendimento, está dissociado. E o entrave é esse apartamento desses entendimentos, né? Gostaria também de ouvir da doutora Águida, quando ela fala sobre cidade polinucleada. Eu entendo também que a cidade de Fortaleza tem que caminhar para criar núcleos, né, fortes, né, de trabalho principalmente, né? Mas aí é o seguinte, no plano diretor, doutora Águida, você percebe que há no plano diretor uma indução ao polinucleamento da cidade de Fortaleza? Gostaria de ouvir. A doutora Águida também falou sobre a CEUMA, que eu costumo utilizar por CEUMA, mas tudo bem, e que ela abarcou os trabalhos da SEMAN, as atividades da SEMAN e da CEPLA. No meu entendimento, e é uma discussão, inclusive, dentro do IAB, uma discussão recorrente, inclusive,
no ano passado, ainda antes das eleições, o IAB saiu com um documento intitulado As Eleições Municipais e a Política Urbana. E um dos itens desse documento, nós dizemos assim: quando ocorrerá o funcionamento de um órgão de planejamento urbano na plenitude de suas prerrogativas, competências técnicas e autonomia política em nível de secretaria municipal. Né? Nós entendíamos que esse trabalho seria desenvolvido pelo IPLANFOR, certo? Mas se eu compreendi bem as palavras da secretária Águida Muniz, esse trabalho será desenvolvido pela CEUMA, né? E aí eu pergunto, não estaria o IPLANFOR esvaziado? Certo? Não estaria o IPLANFOR esvaziado? E se o IPLANFOR não está esvaziado, qual é o real papel do IPLANFOR? Né? E aqui é um ponto de vista meu, tá certo? Sobre a questão do controle urbano. O planejamento, eu entendo que é macro, mas o controle, ele é micro, certo? E aí fica uma coisa para a gente debater, né? Não sei se a gente vai resolver nessa audiência, porque o meu entendimento é que o controle deveria estar nas regionais, porque está mais perto do fato, certo? E não no nível de secretarias, vamos dizer assim, mais próximos, mais centrais, certo? O meu entendimento é assim: vamos ver, a gente planeja, discute com todo mundo e estabelece normas para as secretarias regionais. As secretarias regionais, com seu corpo de fiscais, esses sim farão a fiscalização. Tá certo? Veja que, na verdade, eu não tenho aqui, vamos dizer assim, questões prontas e acabadas, né? Eu quero só dizer também que, colocando aqui para ajudar as reflexões dessa audiência, tá certo? Que no ano passado saíram 2 documentos, um do IAB, que é esse que eu já acabei de falar, as eleições municipais e a política urbana, tá certo? E o próprio CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também, em outubro, lançou um outro documento intitulado Território e Política Urbana. O documento do IAB pode ser conseguido no próprio site do IAB, e o documento do CAU, eu acho que não está publicizado lá, mas se alguém tiver interesse, a gente pode mandar para ajudar nessas reflexões da casa. Né? E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte, sobre a necessidade urgente, realmente, da regulamentação de todos esses documentos legais que a doutora Águida Muniz já fez referência. Nós entendemos também que essa regulamentação ela é urgente. Agora, de todos esses documentos, lei de uso e ocupação, código de obra, lei do meio ambiente, mas de mobilidade urbana, do sistema viário, de transporte coletivo, mas entendo também que o plano diretor, o planejamento de uma cidade, é um ato contínuo, constante. Ele não pode ser como tem sido historicamente, que é assim, passado algum tempo com um plano diretor caduco, né? Então, de repente, alguém, por um estalo, resolve reformular, trazer, atualizar o plano diretor. Eu acho que isso não funciona, não funciona. Daí o nosso entendimento sobre a necessidade de estruturar realmente um departamento, vamos dizer assim, um instituto, um setor da prefeitura que tenha a responsabilidade de fazer isso no seu cotidiano, tá certo? Fiquei feliz com a declaração da
da secretária, quando ela falou... Eu estou perdido aqui, secretária. Sistema de informações municipais. Eu acho isso fundamental. Uma cidade do porte de Fortaleza não pode realizar um planejamento efetivo, planejamento urbano efetivo, sem saber, sem que você tenha em tempo real o que está acontecendo com ela. Se for assim, quero parabenizar a iniciativa. E vou ficando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Augusto César Paiva. Só antes de passar para a próxima fala, só dizer, viu, caro Augusto, que esse debate sobre a questão do controle urbano, ele tem muitos panos para a manga, inclusive sobre esse aspecto dessa descentralização. É uma discussão, de fato, que a gente tem que fazer, mas, sobretudo, com uma grande preocupação, que se não tiver uma centralidade, com normas claras, uniformes para toda a cidade, e nós temos muito problema de fiscalização em Fortaleza por conta dessa disformidade com que são tratados os temas de controle nas várias secretarias regionais, né? Inclusive, uma tratando um assunto de um jeito, outra tratando de outro. É um problema grave que a gente tem que, de fato, consertar. Mas eu passo chamo aqui o próximo inscrito, depois eu escuto o vereador João Alfredo, mas eu queria primeiro ouvir aqui o Tiago Felipe, que é o representante aqui, o Sindicato da Construção Civil do Ceará, sem dúvida nenhuma. Convidar aqui, se tiver tempo, né, se não tiver mais, registrar a presença, nesse instante existir a presença da assessoria, do gabinete do vereador Evaldo Lima, e agora temos aqui o prazer de tê-lo conosco, e se sua agenda permitir, vereador, se quiser compor a mesa aqui, será um prazer para nós. Por favor, Tiago Felipe, representando o Sinduscon, Sindicato da Construção Civil do Ceará, sem dúvida nenhuma, um dos agentes fundamentais nesse debate. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Em nome do Sinduscon, represento a assessoria jurídica. Inicialmente, o Sinduscon agradece o convite para participar dessa audiência pública e compor a mesa, ao tempo em que parabenizo o vereador Deodato Ramalho pela brilhante iniciativa de fazer dessa casa, que é a Casa do Povo, uma casa que traga esse debate da atualização tão importante que é da Lei de Desocupação do Solo. Então, em poucas palavras, o Sinduscon gostaria de destacar a importância da atualização da Lei de Desocupação do Solo do município, bem como da regulamentação do Plano Diretor de Fortaleza, como bem a doutora Águida Muniz destacou, e a importância fundamental das entidades civis, das associações de classe, estarem presentes nesse processo democrático, de maneira que saia um instrumento normativo de acordo com a realidade da cidade. Então, o Sinduscon entende que nós temos que pensar a cidade no presente e a médio e longo prazo. E uma série de requisitos que afetam principalmente a construção civil, como a questão do gabarito, dos índices urbanísticos, estão desatualizados e prejudicam sobremaneira, né, o exercício da atividade da construção civil nessa que é a quinta maior capital do país. Então, o Sinduscon agradece o convite, parabeniza o vereador Deodato e se coloca à disposição para iniciar os debates e auxiliar na elaboração e na atualização dessa lei. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Queria aproveitar e passar as mãos de Vossa Senhoria, que o Sinduscon vai ser importante, como tantos outros atores, em relação a isso, mas hoje apresentei aqui um projeto de lei na Câmara, começa a tramitar hoje, né, que institui a obrigatoriedade de urbanização das áreas verdes pelos proprietários de loteamentos, com correspondente acréscimo nos índices de construção, quer dizer, a contrapartida, cria os parques urbanos ecológicos na cidade. Qual é o problema das nossas áreas verdes? Não é feito o parcelamento, é destinado à área verde, o município, por não ter recursos para poder fazer essa urbanização, para cuidar bem dessas áreas verdes, acaba perdendo muito dessas áreas verdes, com ocupações, enfim, com invasões, etc. E acaba aquela área verde não se destinando ao fim, de fato, que se exige de uma área verde. E aí essa proposta é exatamente no sentido de que o loteamento, o próprio empreendedor, nesse parcelamento, né, já urbaniza essa área, criando o parque urbano ecológico e, enfim, e dá outras providências. Evidentemente que isso vai chegar aí no debate na cidade e é uma proposta para a gente discutir. Queria passar a palavra agora para o nosso presidente do CREA, doutor Vitor Frota Pinto. Obrigado aí pela sua presença e pela contribuição nesse debate.
Boa tarde a todos e a todas. Saúdo aqui a mesa as pessoas do vereador Deodato Ramalho, do vereador João Alfredo e da secretária Agda Muniz. Eu vou ser breve porque realmente ainda tem muitos a usar ainda da palavra e o horário já está bastante adiantado. Mas o que eu quero aqui dizer que o CREA, em sendo convidado aqui para participar desse evento e ser um órgão que congrega todas as engenharias, profissões que em todas as épocas, em todos os locais, em todas as situações, tem muito colaborado para o desenvolvimento dessa cidade, nós não poderíamos ficar sem se fazer presente. Fazendo aqui uma sintetização do que as palavras anteriores, o que se observa é que realmente existe uma distonia muito grande, né, provocado por essa lacuna de 30 anos entre a lei da ocupação do solo, que ela é de 81, em relação ao plano diretor, que é de 2009, isso realmente já está comprovadamente demonstrado que isso é um dos grandes entraves na morosidade das análises, até porque, como se trata de decisões pontuais, não se ter realmente uma discussão maior, uma diretriz maior, está se pontualmente resolvendo casos, isso deixa os técnicos numa condição de uma grande possibilidade de erro e uma grande responsabilidade, dado a subjetividade, que é bem maior do que se tivesse um plano diretor perfeitamente coadunado com uma lei de ocupação do solo atualizada para a mesma época da referida lei de plano, que se remonta a 2009, que também não está totalmente regulamentado. Então, realmente, isso aí é uma coisa que se preocupa, é uma coisa que realmente merece que seja dada uma velocidade para que essa anomalia realmente seja resolvida. E aqui eu parabenizo essa casa, na pessoa do vereador Deodato Ramalho, por provocar essa audiência pública como um evento que vai destartar essa grande discussão com o objetivo de regularizar essa anomalia existente. Agora, aproveitando, eu quero aqui dizer o seguinte, como observação própria: tudo isso é muito preocupante, tudo isso tem de ser resolvido, mas hoje, para nós fortalezenses, o nosso maior problema nessa cidade hoje chama-se locomoção. Então, isso nós não podemos esquecer, que tem de estar na pauta, na ordem do dia, em todos os momentos, uma grande discussão da nossa locomoção, da nossa mobilidade urbana e humana. E isso aqui fica aqui para reflexão, né, com relação a essa grande discussão que tem de haver, paralelamente, à atualização das legislações pertinentes ao plano diretor, à lei de ocupação e solo. Enfim, as leis que vão dar a diretriz do desenvolvimento dessa cidade. Mas, hoje, nós temos esse grande problema no dia a dia nosso, que é a questão de ir e vir. E o pior, piorado com a questão da insegurança nessa cidade. Não se pode nem falar em andar de ônibus, de andar de bicicleta, porque vamos ser assaltados.
Então, eu quero só deixar isso aqui para uma grande reflexão. Obrigado. Obrigado, doutor João Vitor Frota, presidente do CREA. Obrigado pela sua presença e pela sua contribuição nesse debate. Eu convido para usar a palavra o vereador João Alfredo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero parabenizar o colega vereador Deodato Ramalho por essa iniciativa. Eu considero, inclusive, que pelas exposições apresentadas, eu cheguei, peço até desculpas pelo atraso, né? Alguns de nós vestem mais de uma camisa, né? Eu sou vereador, sou professor de Direito Ambiental e advogado, então, esse períodozinho entre a sessão e a audiência pública, eu fui acompanhar uns processos no tribunal e no fórum e acabei me demorando demais, porque quem trabalha nisso sabe como é surreal esse processo de acompanhamento, né? Kafka é mais atual do que nunca, né? Para quem milita nessa área. Mas eu considero, retomando aqui, que o tema, até porque quando eu cheguei, a secretária, também eu quero saudá-la, deve ter saído ali, mas acho que é importante também fazer esse reconhecimento, ela estava fazendo uma apresentação, não é, da secretaria, da nova secretaria, né, e das propostas, né, da programação, do planejamento das ações da secretaria. Tá? Então, pelo que eu vi, Deodato, o debate ele ficou maior do que a proposta inicial, né, no sentido de que não se limitou, não se cingiu apenas à questão da lei de uso e ocupação do solo, como era a proposta original. E sim um debate mais amplo, né, que envolve até a própria regulamentação do plano diretor participativo de Fortaleza. Não é? E eu queria, portanto, falar um pouco disso, infelizmente a secretária não está aqui para ouvir, mas o pessoal da área técnica também está. Pelo que eu pude perceber, conversando com alguns técnicos, houve o processo de elaboração do plano diretor que carece de uma regulamentação desde que ele foi promulgado pela prefeita há mais de 4 anos, eu acho que está ligado a, vamos dizer, a desvinculação dele com o próprio corpo técnico da própria prefeitura. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui é uma opinião minha, pelo que eu coletei. Se, por um lado, isso nós temos que reconhecer, houve um processo de participação popular importante, do ponto de vista de congressos, de audiências públicas. Eu mesmo, nesse tempo, não exercia mandato, era professor e trabalhava no Greenpeace, e podia acompanhar algumas das audiências públicas aqui na Câmara, neste auditório, não é? Quando a proposta, né, enviada pela prefeita foi debatida ponto a ponto. Não é? Então, houve um processo de participação popular. Mas, pelo que eu percebi, se eu estiver errado, me corrijam, pessoal da secretaria, foi uma empresa de consultoria, não é? Portanto, fora dos quadros técnicos da administração, não é? Quem acabou fazendo a formatação técnica. Terminado o trabalho, a empresa foi embora, né? Até porque não era daqui da cidade. Então, criou-se uma situação que eu diria assim, meio anômala, tá certo? E não houve, é preciso também que se diga, nesses 4 anos, que coincide com os 4 anos do meu primeiro mandato como vereador, nenhum esforço, pelo menos não apareceu, da administração no sentido da regulamentação. Não é? Sei lá, pelo menos 20 projetos de leis deveriam ter sido, não é, regulamentados, dentre os quais a atualização da lei de uso e ocupação do solo. Não é? Mas Código de Obras e Postura, uma lei de mobilidade, o sistema viário, a regulamentação das zonas especiais de interesse social, vários artigos dessa lei, né, ficaram pairando no ar. Então, se criou uma situação em que se perdeu, eu diria, por um lado, né, um processo que vinha, né, já se falou aqui que o planejamento ele é um contínuo, tá certo? Um processo que vinha de debate e de participação popular. E aí, então, a Câmara passou a legislar em cima de pontos, tá certo? Pontualmente, vamos dizer assim.
não diria casuisticamente, porque o casuísmo tem uma conotação negativa. Mas aqui, eu, inclusive, fui um dos que tomei essa iniciativa, quando apresentei a proposta, e foi aprovada pela Casa, sancionada pela então prefeita, do sistema cicloviário da cidade de Fortaleza. Tá? Depois nós temos esse processo todinho, que motivou até essa audiência pública, né, que foi o processo ligado, né, à mudança da classificação das ruas, que acaba trazendo um impacto, tá certo, na ocupação do solo. Esse debate nós fizemos recentemente na própria Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana aqui da Casa. E, mais recentemente, no final, nós tivemos uma série de mudanças que foram apresentadas para adequar, por incrível que pareça, o plano diretor à lei de uso e ocupação do solo anterior ao plano diretor, porque houve choques com relação a isso. Então, secretária, já que Vossa Excelência está aqui agora, né? Então, nós temos a oportunidade, né, agora, pelo menos está, de se fazer, vamos dizer, essa adequação. Agora, o que é que eu queria chamar a atenção? É o processo de participação popular. Né? Porque nós temos nessa questão, tá certo? Na política urbana, eu diria, três grandes eixos. Né? Evidentemente, que é o aspecto legislativo, nós já temos o plano diretor, né? O aspecto participativo, que é o Conselho das Cidades, né? E o aspecto técnico seria agora o IPLANFOR, né? No sentido de ter um instituto de planejamento. Né? Mas é preciso garantir. Por quê? Porque essa cidade ela vive alguns sobressaltos, além do problema da violência, que já foi tratada pelo representante do CREA, né? Que é, por exemplo, o problema da moradia, o problema das comunidades atingidas pelas grandes obras na cidade de Fortaleza, dos chamados mega-eventos. Né? Então, isso é uma situação em que, no meu entendimento, tá certo? O governo do Estado tem agido de uma forma, vamos dizer, avassaladora sobre isso, e a Prefeitura também não tem dado uma retaguarda do ponto de vista, inclusive, do cumprimento da lei orgânica do município. A lei orgânica do município prevê, né, quando houver obras, tá certo, de interesse público, que as comunidades tenham que ser removidas, que elas sejam, vamos dizer, realocadas, tá certo, na proximidade da área onde elas já estão. Porque é uma desorganização. Você pegar uma comunidade que vive há décadas numa área e jogá-la para quilômetros de distância, isso é uma desestruturação completa da vida dessas pessoas, não é? que estão ali naquela área. Então, esse é um problema. É um problema na cidade de Fortaleza hoje, é um problema grave que pode ainda mais ter desdobramentos piores. Não é? Então, essa é uma questão. A outra questão é a questão de natureza ambiental. E só passando aqui muito rapidamente, claro que a verticalização, é o problema da verticalização ou não, é um dilema, é uma escolha de Sofia, porque realmente, os mais antigos como eu, gostam das casas com os quintais, né? Tem a questão da permeabilização e tudo mais, mas se horizontalizar tudo, vai acabar com a natureza completamente, tem esse outro lado também, né? Que a gente tem que pensar. Verticalizar tudo também tem o adensamento, que aí entra a questão do planejamento, vai entrar aí, então, quer dizer, tem que ter uma justa medida. E, por último, não é, toda essa questão do próprio Cocó, né? O Cocó como exemplo, tá certo? Porque o Cocó é a nossa principal bacia, né? 2/3 da cidade estão dentro dela, né? Nós temos esse grande parque nessa situação que aí está de completa indefinição, eu diria. Essa ação do Ministério Público Federal, ela foi muito interessante, que eu acho que a Prefeitura pode ter um papel importantíssimo, secretária, que é a delimitação das áreas de preservação permanente. Eu, inclusive, apresentei um projeto, infelizmente não tive apoio da administração passada, e vou aproveitar aqui, porque vou ver se trago para apresentar a secretária, que era determinando que a administração fizesse essa delimitação, que é o que o